Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast sobre epistemologia moderna. Eu sou Daiane e hoje estou acompanhada de Giovana, Maria Eduarda de Souza, Maria Eduarda Menezes, Yasmin, Pedro, Kaique, Matheus, Beatriz e Ana Flávia. Hoje vamos explorar como grandes pensadores, como René Descartes, John Locke, David Hume e Immanuel Kant, mudaram a forma de entender o conhecimento do Ocidente. Vamos falar sobre 3 grandes correntes filosóficas: racionalismo, empirismo e criticismo. Então, prepare-se para uma grande viagem pelo mundo do conhecimento. Para começar, vamos entender o que é epistemologia. Esse termo vem do grego epistêmico, que significa conhecimento, e logos, que significa estudo e discurso. Ou seja, a epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a origem, os limites e a validade do conhecimento. Nosso foco será a epistemologia moderna, que se desenvolveu a partir do século XVII e buscou responder como adquirimos conhecimento, o que podemos conhecer de fato, e o conhecimento vem da razão ou da experiência. Agora vamos começar falando sobre o racionalismo. Se a razão é a chave do conhecimento, será que podemos confiar totalmente nela? O racionalismo aposta na lógica e na estrutura do pensamento como formas de alcance à verdade. Mas será que a mente humana, por si só, é suficiente para compreender toda a verdade? Ou há limites para aquilo que conseguimos deduzir apenas pelo raciocínio? Bom dia, gente. Vamos falar um pouco sobre René Descartes. René Descartes nasceu na França em 1596 e é considerado o pai da filosofia moderna. Seu objetivo era encontrar um conhecimento que fosse indubitável. Para isso, ele criou a dúvida metódica, duvidar de tudo até encontrar algo que não pudesse ser questionado. Foi assim que ele chegou à famosa frase: penso, logo existo, cogito ergo sum. Ou seja, mesmo que tudo seja duvidoso, o fato de estarmos pensando já prova que existimos. Mas Descartes não parou por aí. Ele também criou regras para guiar o pensamento e estabelecer verdades. Duvidar de tudo pode parecer radical, mas se for o único caminho para a verdade? Descartes nos convida a questionar cada certeza que temos até encontrarmos algo indiscutível. Mas será que essa abordagem nos aproxima mais da realidade ou nos afasta dela? Afinal, se tudo pode ser posto em dúvida, como podemos confiar até mesmo na nossa própria percepção? Vamos falar sobre os métodos de Descartes e a existência de Deus e do mundo? Para garantir um conhecimento sólido, Descartes formulou as 4 regras do pensamento. Primeira, aceitar apenas ideias claras e distintas como verdadeira. Segunda, dividir os problemas em partes menores. Terceira, resolver do mais simples para o mais complexo. Quarta e última regra, revisar tudo para evitar erros. Ele também tentou provar a existência de Deus e do mundo. Para Descartes, se temos a ideia de um ser perfeito, esse ser deve existir, pois a perfeição implica a existência. Além disso, ele argumentava que o mundo externo é real, pois Deus, sendo perfeito, não nos enganaria constantemente, mas nem todos concordaram. Alguns filósofos questionaram se apenas a razão bastaria para o conhecimento, destacando o papel da experiência sensorial. E é sobre essa visão que falaremos agora, o empirismo. Se só aceitamos ideias claras e distintas como verdadeiras, será que a realidade é tão simples assim? O mundo ao nosso redor é cheio de incertezas, ambiguidades e contradições. Podemos realmente reduzir tudo a princípios lógicos e matemáticos? Ou há aspectos de existência que escapam à nossa capacidade de organização racional? O empirismo é a corrente filosófica que afirma que o conhecimento vem da experiência, ou seja, a gente só sabe das coisas porque vê, toca, ouve, sente. É relacionado à nossa experiência com o que temos ao nosso redor. Os principais filósofos empiristas foram John Locke, George Berkeley e David Hume. Eles criticavam os racionalistas e diziam que não nascemos com ideias inatas. Tudo o que sabemos vem dos nossos sentidos e da nossa experiência com o mundo. Agora vamos falar sobre John Locke, um dos principais nomes do empirismo.
Se tudo vem da experiência, como podemos ter certeza de algo que nunca vimos? O empirismo desafia a ideia de que nascemos com conhecimentos inatos e nos convida a construir o saber a partir da observação. Mas será que os nossos sentidos são sempre confiáveis? John Locke, filósofo inglês nascido em 1632, negava a ideia que nascemos com conhecimento prévio. Para ele, a mente humana é como uma folha em branco, e que todo conhecimento vem das experiências que temos ao longo da vida. Locke também fez uma distinção entre as ideias simples e complexas. De ideias simples vêm diretamente dos sentidos, como som, cor ou algo do tipo. Já as ideias complexas são as combinações das ideias simples, como carro, casa e etc. Outra ideia importante de Locke é a divisão entre qualidades primárias e secundárias dos objetos. Locke foi conhecido também por moldar o pensamento moderno sobre a política e direitos humanos. Ele acreditava que todas as pessoas nascem com direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade. Para ele, o governo existe para proteger esses direitos e deve ter o consentimento do povo. Se o governo se torna injusto e não cumpre essa função, o povo tem o direito de substituí-lo. Suas ideias influenciaram grandes eventos históricos, como a Revolução Americana e a criação da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Se nascemos como uma folha em branco, o que nos torna quem somos? Locke propõe que tudo que sabemos vem das nossas experiências, mas será que isso explica completamente a complexidade da mente humana? Será que existem influências inatas, como as nossas emoções e intuições, que também moldam a nossa forma de conhecer o mundo? David Hume, filósofo escocês nascido em 1711, foi ainda mais radical no empirismo. Para ele, tudo o que pensamos vem da percepção. Ele dividiu o conhecimento em duas partes: as relações de ideias, como a matemática, que é sempre verdadeira, e as questões de fato, baseadas na experiência e que podem ser incertas. Hume também trouxe o famoso problema de indução. Só porque o Sol nasceu todos os dias até hoje, não podemos provar que ele nascerá amanhã. Apenas acreditamos nisso porque estamos acostumados. O que nos leva a agir é o hábito e não uma certeza racional. Mas será que há uma forma de unir racionalismo e empirismo? É aí que entra Immanuel Kant. E se tudo o que acreditamos for apenas um hábito e não uma verdade? Hume nos alerta para que o fato de que muitas das nossas certezas são baseadas nas repetições e não em provas concretas. Mas se não podemos confiar plenamente na indução, como podemos ter segurança sobre qualquer conhecimento? No fundo, será que há algo que possamos considerar realmente certo? Rapaziada, bom dia. Vou falar sobre o Immanuel Kant. Foi um filósofo alemão nascido em 1724, propôs uma assistência entre racionalismo e empirismo, criado em critismo para Kant. E a mente humana não é uma tabela rasa, mas também não pode reconhecer tudo apenas pela razão. Ele propôs uma verdadeira revolução copérnica, acho que é assim que fala, na filosofia. Não é o mundo que molda a nossa mente, mas é a nossa mente que molda o mundo. Kant também diferenciou fenômeno e o que podemos reconhecer. O número é uma coisa em si, algo que nunca reconheceremos totalmente. Isso significa que o conhecimento depende tanto de experiência quanto das estruturas mentais que organizam essa experiência. É isso aí, rapaziada. E se o mundo não for exatamente como pensamos, mas sim como conseguimos percebê-lo? Immanuel Kant nos mostra que nossa mente não apenas recebe informações do mundo, mas também organiza essas informações de forma única. Isso significa que nunca veremos a realidade pura, apenas uma versão dela moldada por nossas estruturas mentais. Mas isso levanta uma grande questão: até onde vai a capacidade de conhecer a verdade?
E assim, chegamos ao fim da nossa viagem à epistemologia moderna. Ao longo dessa jornada, percebemos como a busca pelo conhecimento sempre esteve no centro da filosofia, desde a dúvida metódica de Descartes até a crítica kantiana. Cada filósofo contribuiu para entendermos melhor como adquirimos e validamos nossas ideias. Vimos também como os racionalistas, como os Descartes, confiaram na razão, enquanto os empiristas, como Locke e Hume, defenderam a experiência como base do conhecimento. Por fim, Kant tentou unir essas duas correntes, mostrando que o nosso conhecimento é limitado pelas nossas próprias estruturas mentais. E não podemos esquecer o impacto dessas teorias no mundo atual. A ciência moderna, a educação e até o desenvolvimento da inteligência artificial são influenciados por essas discussões filosóficas sobre o conhecimento. E isso mostra que a epistemologia não é apenas um campo abstrato da filosofia, mas algo que molda a nossa forma de pensar e interpretar o mundo. No fim das contas, conhecer é mais do que saber e também questionar. A epistemologia nos ensina que o conhecimento não é apenas uma coleção de fatos, mas é um processo contínuo de descobertas, dúvidas e reconstrução. Se a razão e a experiência têm seus limites, talvez a maior sabedoria esteja em reconhecer que nunca saberemos tudo, e que é exatamente isso que nos impulsiona a continuar buscando. Gente, pois é. E esses filósofos influenciaram não só na filosofia, mas também a ciência, a psicologia e até mesmo a inteligência artificial. E muito obrigado por assistir o nosso podcast. Até a próxima!